Já vamos começar, pessoal, tá? A gente só tá dando um tempinho, são 18h59 aqui no meu relógio. A gente vai aguardar uns minutinhos aí para dar tempo do pessoal entrar. Deixa eu... Eu vou pedir só um minutinho para eu me ausentar aqui. Já volto. Estamos em 11 participantes por enquanto. Um número já significativo que dá um bom debate, um bom bate-papo. Vamos esperar só mais um pouquinho. Boa noite para quem está entrando. Sejam bem-vindos. A gente já vai começar. Só está dando um tempinho. Pouquinha coisa só para as pessoas que estão entrando poderem se acomodar nos seus lugares. Essa é boa, né? Isso sem falar no trânsito, né? Sim. Cada um tá pegando, né? Não, eu ia dizer, a gente está aguardando o pessoal que está estacionando, que está chegando do trabalho. Eu acho que a gente já pode iniciando, são 19h02 no meu relógio, para respeitar aqueles que já estão aqui com a gente, desde as 19h, que é o horário que a gente marcou para o evento, né? Vou começar agradecendo primeiro a presença de todos, porque se não forem todos vocês, o evento não acontece, né? Então, cada um de vocês tem um papel importante na realização desse bate-papo. Agradecer em especial os nossos dois convidados, a Renata Maré. É Maré mesmo que se pronuncia, Isso Renata? mesmo, perfeito. Apesar do acento ser o contrário, né? Isso, é charme. É charme. Charme. A Renata e o Richard, que eu nem corro o risco de pronunciar o sobrenome dele. É para fixar o Richard, então o crimezinho ele fica impronunciável para ninguém O perder dele é tempo. excesso de charme. Eu não posso falar muito, porque tem muita gente que nem corre o risco de pronunciar o meu, mas porque ele é um pouco chatinho mesmo, mas fica no Luciana, na Lu, enfim. Primeiro, é um prazer para mim, Luciana, para a Conecta Projetos, que é nosso negócio, nossa startup de negócio de impacto social, né? Impacto e inovação social. A gente está aqui hoje mostrando um pouquinho do nosso cantinho, do nosso escritório, trazendo vocês para dentro da nossa casa, né? Nesse evento online, de forma a aproximar vocês da gente, mostrar um pouco mais do que a gente está fazendo, tem feito, né? Por Joinville e pelo nosso ecossistema. E a gente trouxe os dois convidados no sentido de, por mais que a Renata não seja de Joinville, né?
não resida em Joinville, mas eu tenho certeza que uma parte do coração dela Não tem dúvida. Mora aqui, Sim. porque ela tem várias ações aqui com a Sustentare, que é uma escola de negócios nossa aqui de Joinville, enfim, e outras ações do ecossistema. Então, tanto a Renata quanto o Richard estão envolvidos nesse ecossistema de inovação e impacto social, e por isso, com certeza, de prontidão, aceitaram também o convite, são colegas, parceiros da Conecta em algumas ações nossas, seja em eventos, seja em ações mais pontuais, depois vocês vão ter a oportunidade de conhecer. A gente trouxe eles no sentido de estarem contribuindo e compartilhando suas experiências aqui com a gente nesse bate-papo. A gente quer fazer um processo bem dinâmico, tá? Nada muito formal. Estou aqui como mediadora, no sentido mais de controlar um pouco mais do tempo, para a gente não expandir muito, não ficar muito cansativo, mas a gente quer abrir bastante para interação. Então, a gente vai trazer, primeiramente, esses avisos iniciais. Eu queria pedir, como forma de organização só, que durante a fala dos dois palestrantes, a gente mantenha os microfones mutados, né, fechados, para não atrapalhar. Mas assim que eles terminarem a sua fala, que não vai ser uma coisa extensa, a gente já combinou aqui entre nós, todos já podem, com a devida moderação, pedir a fala para interagir falando, ou, se preferirem, interagir via chat, tá? Então, a gente tem aí essas possibilidades, não vamos limitar. Eu queria aqui agradecer a presença de alguns, de forma, se eu esquecer de alguém aqui, por favor, não se sinta magoado, mas eu estou vendo algumas pessoas que são fundamentais aí na caminhada da Conecta. Eu vi o Edson Ferman, que é nosso conselheiro, né, que é também de São Paulo, Renata, é do Inovativa Brasil também, está aqui com a gente. Deixa eu ver se eu reconheço mais alguém. Às vezes tem um só nome, assim, mas estou vendo aqui as irmãs do SEAMA e aqui de projetos sociais de Joinville, né? Outras pessoas que estão com a gente no núcleo do terceiro setor aqui em Joinville, junto com a B157, né? O Pedro. A gente está aí fazendo um trabalho legal por Joinville, em Joinville. Então, eu acho que a gente tem condições aqui de fazer um bom evento e com sucesso, tá? Mais para frente a gente coloca os nossos contatos, os nossos LinkedIns, né? Tanto da Conecta quanto dos convidados que estão aqui com a gente. E outras informações que vocês quiserem adquirir com a gente no decorrer, que aparecerem no decorrer do nosso trabalho. Eu queria pedir, para fins da gente conseguir interagir um pouco mais, que se vocês tiverem possibilidade de colocar aqui no chat o nome de vocês e qual organização vocês representam, ou qual instituição, enfim, que daí possibilita que a gente possa interagir de uma forma mais próxima, dar uma certa proximidade. Então, no próprio chat aqui do Zoom, que vocês podem acessar aqui na barrinha embaixo, tá? Podem colocar seu nome e de onde são, ou como... Enfim, a gente vai ficar sabendo depois, interagindo, como vocês ficarem sabendo do evento. A gente tem um mailing grande, a gente vai fazer essa comunicação com vocês sempre que vocês permitirem. Na medida que não quiserem mais receber os comunicados da Conecta ou dos nossos eventos, podem nos avisar por e-mail ou por algum canal de comunicação. Fiquem bem à vontade. A gente quer que vocês estejam com a gente por vontade própria e por interesse naquilo que a gente está trazendo e está construindo em Joinville e região. Tá? Então, eu queria começar o nosso evento oficialmente chamando a Renata, né? Renata Maré, que é a nossa convidada, para falar um pouquinho sobre a temática que a gente trouxe para hoje. Que é a tecnologia como aliada a Joinville para superar problemas sociais existentes.
como a experiência com o terceiro setor pode contribuir para isso. Então, a Renata, eu vou deixar ela mesma se apresentar. Ela me mandou um mini currículo, mini bio, como a gente sempre pede de forma formalizada, né? Mas eu vou deixar ela mesma se apresentar. Eu acho que ela tem mais capacidade de dizer o que no currículo dela tem mais sentido nesse momento, nessa fala, de forma... Por que ela está aqui, né? Por que ela veio? A gente se conheceu também em eventos aqui em Joinville. E a Renata tem um trabalho bem significativo, disruptivo, e essa palavra pode ser que alguns não conheçam, mas a gente também... A importância... também vai poder abordar ela aqui, tá? Então, eu queria que a Renata começasse falando. Eu acho que ela tem uma apresentação, mas não sei se você quer começar com a apresentação, Renata. Eu vou primeiro de tudo, vocês me ouvem, né? Gente, boa noite a todos. Primeiro de tudo, obrigada, Luciana, obrigada, Dirceu, a Conecta, aí agradeço demais o convite. Como você falou, né? Eu sou um pouquinho joinvilense, já de coração, né? Eu adoraria estar aí com vocês, mas realmente não tem como, né? Então, a gente está tomando café virtual de monte, né? Ultimamente, mas é por aí, né? E, bem, pessoal, agradeço a todos aí pela presença, pelo interesse no que a gente possa até compartilhar com vocês, que são sempre compartilhamentos e construção de conhecimento aí juntos, né? Então, eu sou doutora em engenharia de computação aqui pela Escola Politécnica da USP, formação aí acadêmica. Sou docente, né, em cursos de mestrado, tanto aqui em São Paulo como aí em Joinville, né, nas áreas de cidades inteligentes e internet das coisas, né, principalmente nessas áreas, e aí tanto um pouco na parte mais técnica, mas sempre aplicação, como também na parte de novos negócios e novos serviços, aí, que é o foco da Sustentare, por exemplo, aí em Joinville, né. Sou empresária também há quase 25 anos, aí numa pequena empresa de desenvolvimento de software baseado em web, né? Então, venho acompanhando aí o desenvolvimento da internet desde a sua abertura aí para todos nós aqui no Brasil, né? E, enfim, acho que basicamente é isso. No mais, vocês já têm as informações no meu currículo aí que foi divulgado, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, não sei se você vai primeiro deixar o Richard se apresentar, o que você quer fazer, Luciana? Ou eu já começo minha apresentação? Maravilha, tá ok. Abrir seus lábios. Pessoal, então, olha só, eu trouxe uma apresentação, uma pequena apresentação, que é mais, na verdade, é um suporte para que a gente possa conversar, tá? Não é nada muito formal, mas é uma coisa assim mais para ilustrar o que eu vou comentar com vocês, como exemplos, alguns exemplos, aí obviamente a gente vai ter outros tantos exemplos interessantes aí com o Richard, né? Mas eu gostaria de começar com vocês com essa frase aqui que eu acho muito bacana do fundador do Fórum Econômico Global, né? Que é o seguinte, né? Governos, negócios e a sociedade civil não estão conseguindo endereçar os desafios mundiais que a gente vem enfrentando, né? Os desafios globais. Então, a gente precisa de colaboração. E aí eu incorporei como colaborador nessa fala dele, que, aliás, é o que se complementa à fala dele, as tecnologias, né? Mas as tecnologias não como fim, e sim como meio para que a sociedade possa ser atendida, né? A sociedade tem que estar no centro e de forma sustentável, ou seja, a gente não descarta, não deve descartar e não pode descartar em momento algum a geração de riqueza, mas no seu sentido amplo, não só no sentido financeiro, né? E também a preservação dos recursos naturais, do meio ambiente, né? Então, aí é que a gente entra realmente nesse modo sustentável, como eu coloquei, né? Então, dentro dessa linha, como é que tem sido cada vez mais vistos os negócios que incorporam as tecnologias, né? Então, as tecnologias elas têm que
vir para educar e capacitar as pessoas cada vez mais, para promover a inclusão nas suas mais diversas formas, preservar os recursos naturais, como eu disse, também gerar e distribuir riquezas também em sua forma mais ampla. Volto a dizer que a gente não deve parar de dar esse foco em riqueza, associar imediatamente com dinheiro, né? Porque existem outras tantas formas de riqueza na vida e que, inclusive, tem muito a ver aqui com o nosso tema, que é o terceiro setor, né? Que olha tanto para essas outras formas de riqueza, né? E as tecnologias, elas também têm que vir atreladas a palavras como palavras e valores, né? Mais do que palavras, ética, segurança nas suas várias formas, inclusive segurança da informação, segurança e privacidade, né? Das pessoas, dos usuários dessa tecnologia, das tecnologias, transparência, né? Equidade e outros tantos valores, tá? Então, eu já começo aqui dando alguns exemplos que eu acho interessantes, dentro dessa proposta aí da Conecta, de dar exemplos de tecnologias, como é que elas vêm sendo usadas para proporcionar, para resolver problemas da sociedade, né? Ou para contribuir, melhor dizendo, na resolução de problemas, porque sozinho ninguém resolve nada, né? Então, eu separei um exemplo aqui que eu acho muito interessante, obviamente, pode se aplicar em qualquer lugar ou a qualquer lugar, né? Que é esse exemplo da Gooders, né? Que é, não sei se vocês conhecem, mas eles fazem a ligação entre quem quer doar e quem e negócios, né? Empresas que têm algum serviço, algum produto a vender. Então, a ideia é que, na medida em que você faça uma doação para alguém que está cadastrado na base deles, você ganhe Gooders, que é o tipo de moeda que eles trabalham, né? E com os Gooders você possa fazer algum tipo de compra também no pessoal que está cadastrado neles como comércio ou serviço, né? Então, eu fico pensando que, de repente, para Joinville, isso seria muito interessante, algo nessa linha, para você promover uma resiliência maior do comércio local, dos serviços, né? E é mais um jeito de você estar fazendo a economia se movimentar dentro dessa situação horrorosa da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, de estar movimentando o pessoal que precisa receber algum tipo de doação, né? E eu vejo mais do que além de uma forma, aliás, de promover essa resiliência, uma forma de perpetuar a solidariedade, né? Ou seja, de criar uma cultura de doação, né? Então, você, de certa forma, você vai aculturando as pessoas para manter essa prática da solidariedade e da doação, né? Uma outra coisa interessante me veio aí dessa notícia recente que eu recebi aí pela FAPESP, né, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de São Paulo. Vocês têm o equivalente a isso? A gente teve aí uma queda no sinal, acho que da Renata. Deve ser o sinal da internet, mas vamos esperar só um pouquinho e ver se retoma. E dizendo o seguinte, que os agentes comunitários, eles não estão conseguindo atuar como deviam ou como poderiam, porque eles não estão tendo nem equipamento de proteção mínimo para circular nas comunidades, né? Então, me veio o seguinte, será que esse pessoal, eles não deveriam estar recebendo, além do mínimo necessário, né, um apoio por meio da telemedicina? Né? Então, a telemedicina ela vem sendo muito utilizada dentro de hospitais, por exemplo, o Hospital das Clínicas aqui em São Paulo está utilizando fortemente esse recurso, é maravilhoso, né? Mas, de repente, os profissionais que estão lá na linha de frente, nas comunidades, esses profissionais, se eles tivessem um suporte de especialistas voluntários, né? Podiam ser médicos voluntários ou hospitais voluntários que pudessem ajudá-los no campo, né? Com os diagnósticos, com as orientações, enfim, por meio de um celular, não seria super interessante, né? Então, de repente, alguém que pudesse prover essa plataforma
e fazer essa união entre essas duas pontas, né? Então, seria uma coisa maravilhosa, né? De ajudar tanto os agentes de saúde ou os agentes comunitários, como a população que tanto depende deles, né? Uma outra questão aí que é super conhecida de vocês todos que estão em Joinville são as questões de inundação, deslizamentos, né? Que vocês sofrem tanto com a subida das marés como com as fortes chuvas, né? E quando esses dois eventos se encontram, piorou de vez, né? E isso tende a acontecer cada vez mais por conta das mudanças climáticas. Então, claro que a gente não vai conseguir evitar esses fenômenos, né? A menos que a gente consiga reverter a situação global de clima no mundo. Mas há formas da gente tentar proteger um pouco mais a população dos inconvenientes, dos problemas que são gerados na cidade por conta desses eventos, né? Então, de repente, uma plataforma que tenha inteligência artificial, que é um recurso mais sofisticado tecnológico, mas que está cada vez mais em uso, que atue sobre bases de dados históricos de várias naturezas, né? Referentes, claro, a inundações e deslizamentos, né? E que possam atuar de forma preditiva, ou seja, que possam dar informação para a população e para os gestores da cidade com antecedência. Olha, pode acontecer uma chuva ao dia, uma chuva mais intensa, podem ocorrer deslizamentos em tais e tais regiões, em tal dia, por conta disso, disso, disso. Então, o que acontece? Hoje já existe uma plataforma que manda SMS ou manda alarmes para quem tiver inscrito nessa plataforma, né? A gente sabe disso aí pela Defesa Civil Brasileira, né? Que criou-se esse recurso. A gente pode usar isso, inclusive, poderia usar, por exemplo, em Joinville, para, inclusive, não só disparar alarmes para a população, mas também interligar secretarias, né? Então, por exemplo, a Defesa Civil com a Secretaria de Mobilidade. Então, onde eu poderia evitar tráfego, né, excessivo, ou tráfego de quaisquer naturezas aí, em locais perigosos, né? Dado que eu tivesse aí uma predição, né, uma previsão de problemas em determinadas regiões da cidade. Então, com isso, eu evitaria uma série de problemas, né? Que iam desde o tráfego em si, né? Pessoas ficando presas ali em certas regiões, até, sei lá, coisas mais graves como mortes, acidentes, enfim, de toda a natureza, né? Então, ter plataformas tecnológicas que façam esse tipo de intermediação é muito importante, né? E aqui eu coloco um outro exemplo que também é muito interessante, que é o problema que isso todos nós sofremos aqui, inclusive a gente tem muito disso em São Paulo, né? Que é o problema de manutenção, falta de manutenção, manutenção deficiente de calçadas, asfalto, ciclofaixas e outros tipos de equipamentos urbanos, né? Então, como é que a gente pode tentar otimizar esse tipo de controle, esse tipo de, entre aspas, denúncia, ou não tanto entre aspas, né? Porque em alguns casos tem que ser mesmo, ou esse tipo de aviso para a prefeitura, olha, tais e tais regiões estão ruins, né? Então, eu trouxe aqui esse exemplo, eu quis até citar quem está fazendo isso, né? Quem está já vem promovendo há alguns anos um trabalho muito interessante, que é uma amiga minha, aí, a Silvia Stuck, que tem a ONG Corrida Amiga, ela promove a mobilidade ativa por meio da caminhada e da corrida, né? E ela promove essa campanha super interessante, que é o Calçada Cilada, e tem também o Travessia Cilada, né? E o que é isso, né? Quer dizer, a própria população, ela se engaja denunciando ou avisando por meio de uma plataforma, a plataforma Colab, que está aqui embaixo, né? E isso é uma plataforma via celular, né? Então, ela avisa, a população mesmo se engaja avisando, olha, eu estou em tal lugar, ou seja, o próprio celular já tem as coordenadas georreferenciadas, a pessoa entra com os dados
Richard, quer puxar aí agora? Parece que a Renata caiu agora. Ou a gente espera um pouquinho, mas quer contribuir? Vamos esperar ela mais um pouquinho? Ou... Vamos ver se ela voltou. Vocês me ouvem? Renata, já deu 2 picos da tua internet, eu acho, da tua rede. Opa, Mas desculpa. agora voltou. Então tá. Agora voltou. Já tinha chamado até o Richard aqui para já começar a falar, mas vamos lá. Tinha Pode chamado ir. até os universitários. Viu só? Só finalizando, Pode esse é um exemplo muito interessante, né? O engajamento do cidadão. E, na verdade, era esses exemplos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E passo agora a palavra para o Richard. Desculpem aí pelas quedas, mas não estão ao meu alcance controlá-las, né? Isso faz parte. A gente sempre prevê esse tipo de movimento, né? Mas, Richard, vou chamar o Richard, e na sequência do Richard a gente já abre para interação, tá, pessoal? Se alguém quiser já colocar alguma observação ou pergunta, interação no chat, pode ficar à vontade a partir de agora. Richard, está com você. Apareceu minha tela aí, pessoal. Alô? Apareceu aí? Sim, sim. Sim. Ah, que beleza. Então tá, pessoal, boa noite. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Agradecer a Luciana o convite de estar interagindo hoje aqui com vocês. Meu nome é Richard, moro aqui em Joinville, sou gaúcho, estou há um tempão já aqui. Venho nos últimos anos atuando na área de ecossistemas de inovação, mais diretamente ligada à área tecnológica. E aí ocorreu que ano passado eu ingressei no mestrado de design e fui apresentado pelo meu orientador para a área para o ecossistema de inovação social, impacto e inovação social. E dessa forma, vindo de um trabalho acadêmico, né, surgiu a ideia de a gente montar uma plataforma, como já existem algumas outras semelhantes, mas que pudesse estruturar e organizar ecossistemas de inovação de impacto e impacto social. Então, o que foi objeto de estudo, né, nesse um ano e meio de pesquisa? Foi o que é o ecossistema de inovação e impacto social, né, como ele se posiciona. Ele, infelizmente, se comparado ao ecossistema de inovação tecnológica, né, ele aparece muito pouco ainda, né? Mas tem aumentado nesse um ano e meio. Eu vejo que, principalmente com a questão da pandemia, houve uma movimentação e uma visibilidade bem maior. E com isso foi dando motivo, foi dando propósito a esse desenvolvimento que a gente fez de um trabalho acadêmico com aplicação prática na sociedade. Então, o nome dessa plataforma, o meu orientador nomeou ela, deixei ele batizar ela como Tech for Good, ou tecnologia para o bem, né? Que seria uma tradução literal aí do significado do nome da plataforma, onde a gente, de alguma forma, a gente está tentando começar agora a organizar os ecossistemas de inovação e impacto social no âmbito Brasil, ou seja, a gente está pensando local aqui, mas com uma solução global, a qual a gente conseguiria em algum tempo, com mobilização dos atores locais, fomentar esse desenvolvimento desses ecossistemas locais. O ecossistema local, do ponto de vista do conceito de ecossistema, ele tem se mostrado muito mais eficiente em termos de resultados e ações. Essa questão de a gente pensar ecossistemas muito grandes, o ecossistema brasileiro de inovação e impacto social, é algo que já está bastante fragmentado, e por isso talvez seja um dos problemas que façam com que esse ecossistema não tenha tanta visibilidade. Então, a ideia, uma das teses dessa proposta de trabalho aqui dessa plataforma, é a estruturação dos ecossistemas locais para que esses, sim, localmente, os atores se conhecendo e aumentando a interação entre eles, possam, de alguma maneira, fortalecer
e com isso trazer e dar mais visibilidade para essas ações, até que muitas vezes não são vistas pela população em geral. Outra tese que foi levada em consideração para o desenvolvimento dessa plataforma foi a questão de que muitas empresas, né, isso pelo Brasil inteiro, né, tem capital, tem orçamento para investimento em projetos de impacto social, até por uma questão de arcar com a sua responsabilidade social, seus programas de responsabilidade social organizacionais, e essas próprias empresas sentem dificuldade de acessar determinadas organizações que atuam em determinados públicos, para que elas possam endereçar esses orçamentos, essas verbas, para estar colaborando com esses projetos. Então, isso foi a segunda tese que embasou o desenvolvimento da plataforma. Empresas locais têm dinheiro, têm orçamento para investir em projetos locais e muitas vezes não encontram. Hoje a gente pode, por exemplo, fazer um comparativo óbvio, dada a proporção, mas hoje a gente quer saber as capacidades e habilidades de uma pessoa, a gente entra no LinkedIn. Hoje, se a gente quer saber, por exemplo, quem são as empresas de Joinville, as organizações, os institutos, as associações que atuam, e até os projetos, né, de impacto social, que atuam na cidade com projetos, hoje, particularmente, eu acredito que alguém tem que falar com a Luciana para que a Luciana possa fazer indicações, porque não tem isso de uma forma estruturada e pública, né? Então, de novo, né, plataforma. Por que plataforma? Porque uma das premissas é que a informação que esteja ali colocada seja de âmbito público, né? Dadas as questões de proteção de dados, LGPD, coisas que estão aparecendo ultimamente, né? Então, eu vou para não me alongar na explicação de conceitos aqui, eu vou apresentar o que é a plataforma, tá? De modo bem sucinto aqui, para que depois a gente possa discutir e tirar dúvidas. Mostrando o case que a gente está desenvolvendo junto com a Luciana, que é o case da cidade de Joinville, onde a Luciana tem um trabalho interno da Conecta, que está fazendo um censo de todas essas organizações que atuam em Joinville, para que a gente consiga elencá-las, né, de forma pública, publicizar essas organizações, e depois, junto a elas, começar a levantar seus projetos, para que a gente tenha essa informação. Quem são as empresas, que projetos elas têm, as empresas, organizações, né? E aonde elas atuam, em que áreas, em que segmentos, tá? Então, para acessar a plataforma é www.tech4good.com.br. Esse Tech for Good é uma nomenclatura bastante usada pelo mundo aí em projetos de impacto e inovação social, então por isso que foi usado esse nome, né? Então, lá tem alguma explicação aqui, fala sobre a plataforma e já traz algum acesso às informações que ela detém. Eu vou abrir aqui, tem um link ecossistemas aqui, onde eu mapeei os 27 ecossistemas, um por estado aqui, tá? E ainda a questão de Santa Catarina como um piloto aqui, pensamento local para solução global, né? Onde eu peguei as 10 cidades de Santa Catarina que são signatárias do movimento ODS, movimento ODS de Santa Catarina. Então, a gente tem lá Blumenau, Brusque, Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville, Lages, a região do Médio Vale, Tubarão e Criciúma. Por que eu elenquei essas cidades inicialmente? Primeiro, porque a plataforma ela tem o objetivo, o outro propósito dela, a outra tese, é a correlação desses projetos desenvolvidos em âmbito das organizações, das empresas, até dos negócios de impacto social, eles se identificarem com o ecossistema local, com a cidade onde eles atuam, né, para que possa haver essa interação. Então, essas 10 cidades, elas têm esses movimentos, já existe alguma efervescência em relação à movimentação do movimento ODS nessas cidades, com iniciativas, com aprendizado e disseminação do que é a Agenda 2030 da ONU em relação às ODSs.
E a partir desses conceitos, a plataforma ela faz o link da organização de seus projetos com o atendimento às metas da Agenda 2030 da ONU por meio dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, de novo, a gente está pensando aqui em Santa Catarina, a gente está olhando Joinville, que vocês podem constatar aqui que tem o maior número de organizações já cadastradas, né? Com usuários e projetos pré-cadastrados. E isso tudo, de novo, né, faz parte de um projeto nosso, da plataforma, com a ajuda da Conecta, que está fazendo o primeiro levantamento dessas informações. Ou seja, a gente está pilotando o ecossistema de Joinville, dando forma dele na plataforma, e a partir disso a gente poder usar ele como case para estar disponibilizando a plataforma. Esse disponibilizando, pessoal, é disponibilizar de modo gratuito, público, a todos que têm interesse em estar formando um ecossistema local de inovação social. E isso é feito na plataforma, ele é feito por meio da curadoria de um desses atores locais. No caso de Joinville, temos a Conecta com a Luciana, que é a nossa curadora local, e assim ela colabora e contribui para que os dados iniciais sejam colocados ali. Então, a gente está pilotando, né, fazendo um primeiro projeto para validar essas informações, esse modelo, e aí sim a Luciana, como primeira curadora, também poder estar ajudando outras cidades depois a montar o seu ecossistema e desenvolver esse ecossistema dentro de um padrão que a gente possa estar sugerindo aqui. Então, eu vou entrar aqui no link de Santa Catarina Joinville, né, onde eu tenho uma listagem prévia, né? Então, o ecossistema aqui, Santa Catarina Joinville, a curadoria, então, é da Luciana Maroto Honrich, lá, a nossa anfitriã aí, e a qual já temos temos 160 organizações de impacto e inovação social que já foram elencadas aqui na região de Joinville. Então, vocês podem ver que os dados aqui, o tipo, a área, o segmento não estão, e a ODS não ainda estão classificados corretamente, porque a gente está fazendo todo esse trabalho agora de fazer essa mineração dos dados e adequação de acordo com a realidade que cada organização tem. Então, isso aqui já é a primeira visibilidade que a gente consegue oferecer via plataforma para o ecossistema local. Então, hoje, se alguém precisar em Joinville e querer saber quem é que atua na área social, a gente tem um link de pelo menos saber uma listagem aqui de quais são essas empresas, que tipo ela é, se ela é um negócio de impacto, se ela é uma ONG, se ela é uma incubadora, se ela é uma aceleradora de negócios sociais, né? Em que área elas atuam, criança, adolescente, idosos, mulheres, gênero, né? A questão de segmento, assistência social, saúde, educação, esportes, cultura, entre outras aí. E um primeiro filtro de qual seria a ODS principal que essa organização tem mais aderência, né? Então, o abrigo animal tem correlação com as causas animais, então ele seria a ODS lá relacionada à questão ambiental. Então, aqui traríamos essa primeira classificação de aderência dessa instituição em relação à Agenda 2030 da ONU lá por meio das ODS, né? A plataforma, como o nome todo diz, né? Ela é uma plataforma, então ela tem que ter um acesso aqui na parte superior da tela, a gente tem um botãozinho aqui. Ô, Luciana, tu me interrompe se eu estou falando demais, tá? Não, deixa eu só... eu acho que vale a pena a gente reforçar uma questão aqui, que as organizações do terceiro setor que estão presentes e estão vendo, por exemplo, Abrigo Animal, a DEG, vocês vão ver tipo, área, segmento ODS, não é o que corresponde, tá, gente? Isso é um modelo, certo? Não necessariamente. Então, é só para reforçar, porque a gente está... o censo que a gente está trabalhando é o censo do IPEA, tá? É um censo que a gente já fez uma primeira, segunda e terceira lapidação, e eu falo em lapidação porque a gente está confirmando os dados, tá? E na confirmação desses dados, a gente está encontrando dados que não correspondem às organizações, muito disso. Então,
É um censo que a gente não pode considerar confiável, infelizmente, mas é o local onde a gente tem a maioria das organizações. Hoje, depois dessa lapidação, a gente está em 1.009 organizações e está fazendo a última lapidação, que é para retirar as organizações que estão inaptas em relação ao CNPJ, inativas, inaptas, tá? É um trabalho manual que a gente está fazendo, realmente é um trabalho de formiguinha, mas que está valendo a pena porque a gente vai deixar aqui na plataforma exatamente aquelas organizações que têm atuação no município e na região, tá? Então, é um trabalho bem legal. Acho que muitas de vocês que estão presentes aqui, muitos participantes, estão acompanhando isso em vários eventos que a gente tem feito, tem apresentado. E isso está sendo para nós um grande desafio, mas mais ainda vai ser o desafio dessa plataforma, porque a gente só vai fazer essa plataforma realmente funcionar com base em tudo isso, nessas teses e propostas e princípios que o Richard está trazendo, se vocês entrarem no seu perfil com login e senha, que a Conecta como curadora vai repassar, e no momento certo vai repassar, e conferirem esses dados, que a gente está fazendo essa lapidação para colocar os dados corretos, conferirem esses dados e validarem esses dados, tá? E os dados de vocês públicos vão ficar públicos e os dados privados com certeza vão ficar privados, certo? Quando as empresas entrarem nessa plataforma e quiserem saber quem são as organizações que atuam com criança e adolescente em Joinville, quem são as organizações que têm um alinhamento mais perto do ODS 4, que é a educação, quem são as organizações de Joinville que atendem terceira idade. Enfim, a empresa vai poder pesquisar e vai poder, inclusive, conhecer, e a gente quer trazer, num segundo momento, o cadastro dos projetos de vocês. Vai poder conhecer os projetos que vocês estão desenvolvendo e vai poder aportar recursos nos projetos, tá? É claro que isso não é de uma hora para outra, mas é algo que a gente está fazendo para que realmente funcione. Vai lá, Richard, desculpa aí. Então vamos lá, pelo menos aí a Luciana já ajudou a contextualizar as pessoas com qual é o objetivo do trabalho dela na plataforma, né? Então é um trabalho árduo aí, é um trabalho de formiguinha, como ela falou. Então esse número de 159, em breve teremos quase 1.000 aqui, tá? E isso já nos dá alguma relevância aqui, até na questão de ser um case, né? Outro ecossistema que a gente está negociando já a curadoria seria a questão de Lages, né? Onde o pessoal lá do Orion Park tem iniciativas parecidas, lá de uma aceleradora, uma incubadora de negócios de impacto social. Então, a gente está começando com eles lá também um trabalho para dessa forma, começar já a ter um segundo ecossistema e próximos já mapeados na plataforma. Então, pessoal, para acessar, tá, como a Luciana falou, aqui em cima tem um linkzinho aqui, acessar a plataforma Tech for Goods, né? Onde a gente vai entrar com o usuário e senha. Esse usuário e senha, a priori, vai ser fornecido pela Luciana, então todo mundo que tiver a sua organização cadastrada aqui pode estar solicitando para ela o usuário e senha. Isso aí ela vai fornecer para vocês. E aí, na sequência mesmo, começar a entrar na plataforma, atualizar os dados da sua organização, começar a informar os seus projetos, informar as suas necessidades desses projetos, tá? Para que, ao longo do tempo, a gente tenha esse pool de informações. Quando a gente souber, por exemplo, eu tiver um doador de 1.000 cestas básicas, eu souber procurar por aqui quem é a instituição que recorrentemente precisa de cestas básicas no seu projeto. Então, a gente achar isso. Se um banco, por exemplo, vamos pegar aqui, vou citar um nome, por exemplo, a Ailos, a Credicop, aqui eles têm iniciativas e orçamento para fomento de projetos sociais na cidade onde eles atuam. Se eles quiserem saber alguém que atua na área de educação com projetos, e eles vão ter a condição de entrar na plataforma e ver quais são essas organizações e que tipo de ajuda elas estão precisando. Então, eu vou usar o login da Luciana, aqui, que é o ecossistema de Joinville, tá? Para acessar. E vou mostrar só rapidamente que informações a gente tem ali. E aí eu já encerro a minha apresentação aqui para a gente poder conversar mais.
Então, pessoal, Opa, olha, aqui, ó. olha, login é dado privado, então, por favor. Ah, sim, não, isso aí, a senha só eu e a Luciana sabemos, né? Então, pessoal, tem muita coisa que está em desenvolvimento aqui, né? Mas o que eu queria mostrar para vocês, basicamente, a gente mantém um cadastro das organizações que fazem parte desse ecossistema. Então, todas as informações que a Luciana está filtrando lá nesse censo, né? Elas vão ser atualizadas por aqui, tá? Então, aqui a gente já vê, foram cadastradas algumas instituições, por exemplo, a Secretaria de Assistência Social, ela colaborou com a gente com algumas informações, em contrapartida, ela vai ter um usuário aqui, onde ela vai estar podendo consultar quais são essas organizações, todos os trabalhos que são feitos em Joinville. Sabe-se que Joinville, via prefeitura, só enxerga não mais que 30 organizações de âmbito social na cidade, a qual ela faz algum repasse, porque ela não tem efetivamente a visibilidade de tudo isso. E a partir dessa plataforma é uma das oportunidades que a gente tem de levar para o poder público quais são essas organizações e levar para conhecimento deles, né? Nós temos em Joinville X dezenas e centenas de organizações atuando dessa forma e com determinados projetos aí atingindo tanto de pessoas por cada projeto. Então, aqui essas informações aqui são mantidas aqui na plataforma, os dados da organização, dados de contato. E essas informações, a maior parte delas é de âmbito privado da plataforma, né? São questões que a gente tem que estar de acordo aí com a LGPD, mas serão fornecidos os dados em modelo mais alto, assim, informações não tão sensíveis, né? E depois, né, caso as pessoas precisem do contato, de alguma informação maior, será dado o contato para que façam efetivamente o link com essas instituições e possam ter acesso a todas as informações que forem precisas. Então, aqui a gente mantém um cadastro da organização, né? Entende-se organização, pessoal, todos os institutos, as associações, os negócios de impacto, né? Então, temos aqui alguns conhecidos na cidade, o Projeto Resgate, temos a própria Conecta já está aqui, tem a Umunga, tem um movimento Quem Se Importa, que rodou forte aí durante a pandemia, desde o início da pandemia, que fez um trabalho bastante importante aí de assistência social. Então, esses movimentos o Movimento ODS de Santa Catarina vai ter um usuário aqui também para colocar seus projetos, para poder se linkar com outras entidades. A Umunga, que é um negócio bastante conhecido na cidade, que é um negócio de impacto social também, tá? Então, esse pessoal já está sendo mapeado, já está colocando aqui. Então, quem precisar usuário e senha, nesse momento, a partir desse momento, vai falar com a Luciana, que vai estar intermediando essa informação. Outro dado que a gente vai manter aqui, né? A gente cria esses usuários para acesso, né? Então, a gente tem mais de uma centena de usuários criados, algumas coisas para se colocar. Aqui tem o usuário da Luciana, tem o do meu orientador aqui do projeto, tem um usuário da Umunga, né? Tem o meu usuário. Então, todas as organizações que tiverem cadastradas ou quiserem fazer parte desse ecossistema vão ter o seu login, senha, com a sua empresa cadastrada lá e o seu usuário disponível para acesso. Isso é o básico de qualquer plataforma, tá, pessoal? Mas é uma questão de que é um trabalho árduo conseguir essas informações. A gente vai fazer um trabalho de formiguinha para levantar isso. Na sequência, a gente tem o levantamento de projetos, né? Projetos que são executados por essas organizações. Então, aqui a ideia é ter um filtro que eu consiga filtrar esses projetos por área de atuação, segmento, como a gente colocou, o tipo deles, para que a gente possa estar colocando isso disponível para as pessoas acessarem. Tem determinado projeto que atende idosos. Onde é que eles estão em Joinville? Então, em tais bairros. Quantas pessoas são atingidas por eles, são afetadas por esses projetos? Todas essas informações a gente quer levantar e deixar disponível. Assim como a gente tem um outro cadastro de necessidades dos projetos, né? Então, a gente sabe aí que, por exemplo, a gente pega o EMOSC de Joinville, que é uma organização social também, ele tem necessidade de doação de sangue, então ele precisa de sangue, né?
a maior parte das organizações, elas de fato precisam de voluntários sempre num primeiro momento, pessoas que interagem, que doam o seu tempo para poder prestar ajuda nos projetos que elas têm. Então, basicamente, nesse primeiro momento, a gente está nesse trabalho aí de mapear as organizações, começar a colocar as pessoas, desenvolver as pessoas dessas organizações na plataforma, depois, na sequência, mapear seus projetos e necessidades para que a gente tenha esse primeiro modelo de ecossistema baseado nas organizações, seus projetos e suas necessidades. Isso seria uma primeira entrega dessa plataforma. Existem outras questões aqui que estão ligadas à ODS, que daí a gente pode, num outro fórum, tá discutindo, mas basicamente para o objetivo de hoje é importante entender essas 3 entidades de informação que vão compor esse pool de informações do nosso ecossistema aqui. E o objetivo, via todo esse fomento, as atividades que a Luciana tem feito e outras organizações, a cada evento, tentar trazer mais alguém em termos de usuário, de organização, para dentro da plataforma, para que a gente comece a fazer ela girar aqui em Joinville. Basicamente, pessoal, não quero me alongar mais, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Depois a Luciana vai mediar as perguntas e as conversas. Eu quero agradecer a atenção de todos e fico também à disposição, se ninguém me achar na internet, consegue achar a Lu e a Lu consegue me fazer o link. Obrigado, pessoal, e boa conversa depois. Lu? Achei super importante essa apresentação da plataforma, por isso que a gente fez questão de trazer o Richard. É o momento adequado, né? Por mais que a gente esteja ainda trazendo as organizações do censo que a gente está lapidando para dentro da plataforma, a gente quer estar com as organizações aqui dentro para poder passar o login e senha para vocês. Então, o que a gente está chamando de informações básicas, a gente já fez o levantamento, né? Já está com isso lapidado, confirmado. Essas confirmações a gente fez nos próprios sites de vocês, no cartão CNPJ da Receita Federal, em todos os dados que são públicos. Foi uma busca pontual em vários locais, em vários links, que a gente faz hoje quando a gente quer buscar oportunidade de captação de recursos, em editais, em leis de incentivo, enfim, que a gente tem que buscar em vários locais para conseguir encontrar o todo, né? E ter as condições, ver se a gente está em condições de poder buscar essa captação. Mas é isso que a gente quer trazer na plataforma, nesse hub, né? A gente está chamando de hub também, que é extremamente importante, e acho que é essa nomenclatura também, porque ele não é apenas um local físico, né? Um local online, mas é muito mais que isso. As organizações têm que se identificar enquanto parte desse ecossistema, né? Enquanto parte fundamental e parte importante. Eu não quero simplesmente estar ali por estar ali, mas eu estou ali, primeiro, porque eu tenho interesses de buscar parceiros, buscar recursos, mas eu também tenho possibilidade de dar visibilidade para a minha organização, para a minha instituição. E bem que o Richard falou, eu já vou concluir para trazer as perguntas, que a gente já tem perguntas aqui no chat. Bem que o Richard falou, não são só organizações do terceiro setor que fazem parte do ecossistema, mas aqui na plataforma a gente vai ter as organizações do terceiro setor, que é esse censo todo que a gente está trazendo, os negócios de impacto de Joinville e região, que a gente tem incubados na Cause, que é a nossa incubadora de inovação e impacto, negócios de impacto que a gente não tem incubado na Cause, mas que fazem parte da cidade. Vou dar alguns exemplos aí. Na Cause a gente tem as funcionárias, tem a Conecta, tem a Umunga, fora da Cause a gente tem Engenheiros Sem Fronteiras, e que não são necessariamente negócios de impacto, são ONG, né? É uma organização não governamental, mas que trabalha como um negócio de impacto. Então, tem também algumas diferenças entre as dois tipos de organizações, mas que elas acabam se encontrando no território, lá na comunidade, para desenvolver as ações, que são ações de transformação social, né? E é isso que vai fazer a diferença. Então, a proposta da Conecta, em parceria com o Richard,
que é aluno do mestrado, que trouxe essa possibilidade. A pandemia nos aproximou. Foi exatamente isso que aconteceu, né? As dores da população terem aumentado, as necessidades terem aumentado, nos aproximou no sentido da gente, um tá ajudando o outro nesse momento para a gente avançar junto. Então, acho que isso é importante para a cidade, isso é importante até para o Estado, se a gente vir a fazer ações em nível estadual e até Brasil, né? O Richard, com a plataforma, pretende atender Brasil. A Conecta hoje é a curadora aqui de Joinville, pode ser curadora de outros lugares, mas também não necessariamente a Conecta vai ser curadora dos outros lugares. A gente pode estar avançando nesse sentido. E eu acho que, principalmente, a gente tornar vocês conhecidos enquanto organização e enquanto aquilo que vocês estão fazendo. Porque se as empresas não souberem o que vocês estão fazendo e de forma transparente o que vocês estão fazendo, elas também não vão ter interesse de conhecer o que vocês fazem e de aportar recursos no que vocês fazem. Seja eles recursos financeiros ou recursos até de doação ou físico, recursos humanos, enfim, parcerias. Então, a gente tem condições de fazer essa conexão e esse engajamento, que é aquilo que a gente pretende com esse processo todo que a gente está construindo. E precisa de vocês nesse momento, tá? Eu vou puxar aqui uma primeira pergunta da Patrícia, e já vou pedir para a própria Renata interagir aqui com a gente, e o Richard na sequência, se quiser também. A Patrícia Sarli, eu não tenho certeza se é a Patrícia do Mesa Brasil, mas eu não me lembro do sobrenome dela. Mas, enfim, depois ela pode falar, inclusive, aqui, tá, Patrícia? A tecnologia social tem como objetivo resolver algum problema social, mas seria também uma possível alternativa para o desenvolvimento econômico de comunidades de risco social? Poderia falar um pouco mais sobre a Conecta e qual o seu principal objetivo? Essa aqui eu falo depois. Mas até falei agora, né, um pouco, mas vou deixar a Renata fazer a abordagem nessa primeira parte. Bom, parabéns aí a vocês pela iniciativa, muito bacana. Acho que realmente está bem dentro daqueles primeiros slides que eu apresentei, né, que a tecnologia a serviço das pessoas, da sociedade, aproximando pontas, né, aproximando os vários atores interessados aí, né? Quer dizer, o pessoal que tem a oferecer alguma coisa e aqueles que têm a receber e também a oferecer, porque na verdade é uma troca, né? Então, acho que está uma iniciativa muito interessante, principalmente começaram certo, né? Tem que começar dentro de casa, no próprio quintal, né? Então, acho que isso, inclusive, acho que o trabalho que vocês estão fazendo está mostrando o quanto é árduo, né? Você ter uma plataforma com dados fidedignos, né? Porque, na verdade, quando você cria uma funcionalidade como essa, você tem que ter informações fidedignas para que as pessoas possam realmente se aproximar, fazer contatos e gerar uma movimentação, gerar um tipo de riqueza, um tipo de negócio que pode não envolver dinheiro, inclusive, ou pode ou não envolver dinheiro, né? E falando aqui, Patrícia, obrigada aí pela sua pergunta, tá? Eu acredito demais, Patrícia, que a tecnologia, carregando junto o termo social ou não, ela tem e pode, sim, promover o desenvolvimento de comunidades, e isso tem que ser muito bem pensado em conjunto com a comunidade, tá? Porque é muito importante, não existem soluções padrão para todos, tá? Não existem receitas prontas. É muito importante que aliás, não se utilizem coisas prontas ou padrão que de repente deram certo em outros lugares, mas sim que se analisem as necessidades, os potenciais, os interesses, os pontos fortes de cada comunidade, de cada grupo de pessoas que sejam, né, para que você realmente adote tecnologias, soluções e crie, sei lá, aplicativos ou plataformas, ou enfim, adequados para aquela comunidade, tá? E é super importante a sua pergunta, muito pertinente, inclusive, pelo momento que a gente está vivendo, porque
o que está se buscando em todas as cidades do mundo é a resiliência, que foi o que eu falei no início, que é a capacidade das cidades ou das comunidades, não importa, continuarem funcionando, operando, a despeito da doença, da pandemia, porque a pandemia não passou, ela não tem data para acabar, e é muito importante que, a despeito disso, as cidades continuem operando, né? Então, assim como as cidades, as comunidades, se a gente pensar num micro-universo, né, em microgrupos, né, a gente fala aqui em São Paulo muito em distritos ou bairros, né, então as comunidades, elas têm que continuar funcionando, as famílias têm que continuar funcionando a despeito da pandemia. Então, é possível, sim, a gente criar riqueza, criar trabalho, criar produção para as comunidades, desde que as comunidades sejam ouvidas, sejam trazidas para a mesa de conversa junto com o pessoal da tecnologia, o pessoal, de repente, do terceiro setor, se tem um patrocínio de uma empresa, se tem a participação do governo, todo mundo tem que ser capaz de sentar junto numa mesa e conversar. Mas se a comunidade ficar de fora, grandes chances de dar errado, tá? Então, acho que é isso que eu tinha a responder aí num primeiro momento. Eu vou só contribuir antes de... A gente vai tentar soltar uma enquete aqui pelo próprio instrumento do Zoom, no sentido de perguntar para vocês por onde vocês tiveram acesso ao evento, tá? A esse evento. Deixa eu ver se deu certo. Aí, ó. Rapidamente, vocês podem só clicar aqui na tela, vocês estão vendo? Ó, coisa rápida. As ferramentas nos permitem isso, né? Nossa, muito legal essa funcionalidade, não conhecia. (18 de 31 votaram. Pessoal que ainda não votou, se puder agilizar, a gente... Bom, mas eu vou continuar falando aqui. Rapidinho, então, para contribuir também para essa questão que a Patrícia traz, eu vejo muito próximo a questão, quando a gente fala em inovação, a parte, eu me identifico muito com a questão da inovação aberta. Até a Renata pode até me puxar a orelha se eu falar alguma coisa errada aqui. Mas a inovação aberta no sentido da gente trabalhar em conjunto, né? Formando uma rede de articulação no sentido de construir esses instrumentos. A própria parceria que a gente está fazendo aqui com o Richard no âmbito dessa plataforma é uma forma de inovação aberta, porque a gente está conectando um negócio de impacto, a gente é um negócio... A Conecta, agora explicando um pouco do que é a Conecta, um pouco mais, Conecta é uma startup ainda, tá? Então é um negócio consolidado, mas é um pequeno negócio de impacto e inovação social que visa mobilizar e fortalecer os diferentes atores do ecossistema de inovação e impacto social de Joinville região, inicialmente, tá? A gente nasceu com essa proposta. Agora, com a pandemia, a gente criou e está fazendo, o movimento não terminou ainda, a gente queria consolidar ele no movimento temporário, mas é algo que está se prolongando, porque a pandemia está se prolongando, que é o movimento Quem Se Importa Joinville. A gente é gestora do movimento Quem Se Importa Joinville, junto com o movimento ODS de Santa Catarina, coordenação de Joinville. Estão presentes aqui representantes do movimento, que é a Nadir, eu não vi se tem mais alguém, não vi se a Anne Marie, que é da Univille, também está aqui. Mas a gente tem feito um trabalho muito legal e o movimento permitiu que a gente conectasse e engajasse muitos parceiros. Para vocês terem uma ideia, a Conecta trabalha conexão e engajamento, tá? De oportunidades, de negócios, e a gente presta serviços no sentido de qualificar os diferentes atores, principalmente o terceiro setor, as organizações do terceiro setor, as pessoas do terceiro setor, tá? Mas isso o serviço de qualificação é via cursos, é via elaboração de projetos, é via identificação de oportunidades de captação, enfim, várias coisas. Mas o nosso foco principal é a gente identificar onde estão as necessidades
e conectar os diferentes atores para que essas necessidades sejam solucionadas ou minimizadas, pelo menos minimizadas, né? Essa é a nossa proposta. E por isso a gente é um negócio de impacto intermediário, né? Porque o impacto é gerado lá na ponta. Então, reduzir a desigualdade social, que é um dos objetivos do movimento Quem Se Importa, é uma meta a longo prazo, não vai ser a curto prazo, né? Mas a gente pode reduzir, reduzindo a violência de uma comunidade, a gente pode reduzir a desigualdade social, reduzindo a fome, hoje, atualmente, que é uma das ações que o movimento está fazendo. Então, são com pequenas ações e com essas conexões e engajamentos que, às vezes, as pessoas acham que não existe. Ah, não, isso não é possível, é só blá, 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 blá. Mas não, é possível. E quanto mais conhecida a Conecta tem sido, principalmente com esse movimento Quem Se Importa, a gente se tornou, deu mais visibilidade à nossa atuação, a gente pôde se aproximar mais das organizações, que é uma coisa que a gente achava um pouco mais difícil acontecer, enfim, porque cada uma estava no seu território, mas a gente acredita que as organizações do terceiro setor são as protagonistas do território, porque elas estão lá com a comunidade, e elas podem e estão fazendo a diferença. O que às vezes acontece é que vocês não estão sabendo mostrar isso, e se vocês não mostrarem isso, e daí se qualificando para fazer isso, e daí aqui a Cris está aí, a Elis Cristina, né? Que também é do Instituto Martinelli, acho que o Pedro entrou também, que é do núcleo do terceiro setor, e outras organizações que fazem parte desse movimento com a gente, estão aí, e a gente tem feito bastante coisa no sentido de trabalhar essa transformação social, né? E o que depender da gente, enquanto Luciana, pessoa física, Conecta, negócio de impacto, Cris, pessoa física, Instituto Martinelli, Pedro, pessoa física, B157, que é a gestora mor do movimento, do núcleo, né, do terceiro setor. Enfim, a gente vai estar fazendo, né? Mas sozinha a gente não faz. Isso é uma coisa que eu afirmo aqui para vocês, porque sozinhos a gente não vai fazer. Por mais vontade que a gente tenha, a gente não consegue avançar. Então, por isso, essa plataforma se torna um projeto bastante audacioso, tá? Corajoso, que precisa realmente fazer essas conexões, mas precisa, antes de mais nada, que vocês façam parte dela. Então, a gente precisa inicialmente, e é o que a gente está fazendo com esse evento, e com outros que a gente tem feito aqui, mensais e semanais, enfim, a gente precisa sensibilizar e mobilizar os diferentes atores. São eles, organizações do terceiro setor, são empresas, são negócios de impacto, são pessoas físicas que querem fazer a diferença e querem ajudar nesse processo de transformação. Então, é um pouquinho do que a gente faz. A gente convida vocês a conhecer um pouco mais também no nosso site, eu já coloco aqui o endereço, as nossas redes sociais, então tanto o Facebook da Conecta, quanto o Facebook do Movimento Quem Se Importa, o site da Conecta, a gente está trazendo, e o canal do YouTube, Luciana Omrich, que está no meu nome ainda, a gente está fazendo as alterações, mas tem já vários vídeos que a gente tem gravado e tem disponibilizado lá para acesso de vocês, no sentido de trabalhar, ter tomada de conhecimento, saber o que está acontecendo, enfim, de uma forma bem geral. A gente teve 26 votações aí, a grande maioria recebeu o acesso ao evento pelo WhatsApp, não sei se vocês estão vendo, então acho que é extremamente significativo. Eu sempre digo que a comunicação com o terceiro setor, com as organizações do terceiro setor, e isso por prática, acontece com mais fluidez pelo Facebook. Não sei se vocês, entre a comunicação de vocês também são adeptos a essa opinião, mas o WhatsApp também tem sido um instrumento bastante efetivo. A gente tem aberto vários grupos e tem se comunicado por ele. E aqui confirma-se esse ponto, né? Vou fechar. Mais alguma
pergunta que foi colocada. Pessoal, alguém quer interagir? A gente já está avançou no horário. São 28, né? Então, assim, realmente fiquem à vontade. Eu vou colocar aqui o site da Conecta também. Renata e Richard, eu queria lançar um desafio aqui para vocês, que seria, já finalizando aqui a nosso processo, né, nosso evento, mas o pessoal fica à vontade para interagir. 3 Aliás, tem dicas. alguém agora há pouco levantando a mão, hein? Quem é? Deixa eu ver, para aí. Tinha alguém levantando a mão, mas eu não sei se desistiu. Para aí que eu tô... Não, acho que acabou caindo. Era a do movimento lá, Luciana. Como é que é o A nome Nadir? dela? A Nadir? Ela tinha levantado a Não tem mão. ninguém com a mãozinha aqui. Então a Nadir até comentou aqui, ó, é importante esse trabalho de engajamento. Então, isso. Não, a Nadir é super parceira. Eu já adianto para vocês aqui a questão das parcerias. A Conecta com o Movimento Quem Se Importa está, assim, um dos grandes parceiros em termos de logística e de arrecadação, porque o movimento faz arrecadação de cestas básicas, alimentos, roupas, enfim, para levar para a população que está precisando. A Conecta tem como grande parceiro o programa Mesa Brasil, que é um programa nacional, né, e que aqui em Joinville acontece por meio do SESC. Então, esse é um grande programa. As organizações que estão vinculadas a esse programa estão recebendo doações que chegam para o nosso movimento, tá? Porque a gente é parceiro. A gente não faz questão de não distinguir o que é mesa, o que é movimento. A gente está junto nesse movimento, nesse momento da pandemia, né? Por exemplo, as Irmãs do SEAMA, que é uma organização aqui do lado de Pomerode e que tem também um trabalho aqui em Joinville, bastante significativo, estão nesse momento construindo uma sede. E elas conseguiram levantar toda a sede já, as paredes já estão levantadas, mas nesse momento elas precisam doação para o processo de trabalhar o projeto hidráulico e o projeto elétrico, por exemplo. Então, nós como Conecta temos contato com empresas e com pessoas físicas que têm possibilidade de fazer essas doações. Então, a gente faz essa conexão dentro do possível, no sentido de levar essa possibilidade delas conseguirem esses materiais que elas estão precisando. Então, esse é um processo que a gente tem feito. Enquanto essas demandas são pequenas, a gente consegue fazer esse processo na comunicação via WhatsApp, na comunicação via e-mail, enfim. Mas a plataforma vai nos permitir que a gente concentre essas demandas e essas necessidades e os doadores, potenciais doadores, em um mesmo espaço, né? Que eles possam se conectar por meio de propósitos e necessidades comuns. Então, esse é um avanço que a Conecta já, inclusive o Edson, que está aqui, acho que ainda está, né? Não vi se ele saiu. O Edson, que está aqui, que é nosso conselheiro do Conselho da Conecta, ele comentou comigo aqui por... Acho que o Edson saiu. Acho que saiu. Ele comentou comigo aqui pelo WhatsApp. Luciana, era exatamente isso que a gente conversava quando a gente desenhou, estava lá desenhando a Conecta. Esse seria o próximo passo de vocês. Uma plataforma que conectasse todo esse ecossistema, enfim, né? E realmente a gente só não teve pernas para fazer por conta própria e eu não sinto vergonha de dizer que uma parceria às vezes é muito melhor do que a gente investir nisso, entendeu? Eu preferi fazer essa parceria com o Richard, que eu acho que ele é um grande parceiro e de repente ali na frente pode ser um grande sócio também do negócio da Conecta, né? Ou a gente permanecer como parceiro, mas no sentido da gente avançar nisso, sem eu precisar pegar investimento com um terceiro ou um quarto que eu não conheço e que vai acabar sendo sócio do meu negócio, mas eu nem conheço. O Richard eu conheço, eu sei que ele fez parte da administração pública por um grande tempo, já fez um trabalho significativo, está fazendo no mestrado esse trabalho significativo, então a gente está se ajudando.
Os dois estão trabalhando em parceria. E é assim que a gente consegue avançar, né? Às vezes parece, mas é muito simples, você conheceu ele, não sei. Mas não, essa conexão acontece no momento certo e na hora certa. A gente poderia ter conectado antes, mas não aconteceu. Então, não é por acaso. Essa disrupção, então, que a gente traz aqui um pouco sobre as possibilidades que a tecnologia nos traz, estão aqui nesse exemplo, né? E eu acho que a gente tem que avançar por aí. E a gente quer, enquanto Conecta também, motivar vocês, organizações, pessoas físicas, empresas, a fazerem parte desse processo, desse ecossistema, e principalmente a avançar na proposta de vocês e não ficar recuando com medo do que pode ser, né? A gente quer que vocês realmente avancem e avancem com a gente, avancem sozinhos, se qualifiquem e avancem de forma também significativa como a gente tem avançado. Ô Lu, eu posso falar uma coisinha aí? Pode. Então, Enquanto o pessoal continuar aqui ouvindo e não começar a sair, é porque tá bom. Pegando um gancho um pouco que a Lu acabou de comentar, né? A necessidade da parceria, né? Eu conheço a Lu acho que uns 2, 3 anos já, né? A gente se conheceu num outro âmbito do ecossistema de inovação genericamente falando, de Joinville, por meio do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, onde a gente realizou eventos juntos, como a Expo Inovação, o Fórum de Educação, de inovação social que teve junto. Então, ali para ver um ambiente neutro, né? A gente conseguiu fazer essa conexão, a gente se conheceu nesses 2, 3 anos, e ao longo desse caminho culminou, né, que a gente foi fazendo essa parceria. Qual é o problema que uma das teses, né, da plataforma? As pessoas do ecossistema de inovação social têm que se conhecer. E elas precisam, o entendido aqui é que elas precisam do meio comum. Então, a plataforma ela vem para ajudar e ser o meio comum. E a gente espera que, a partir dali, elas se conheçam, ganhem força, e entre elas, entre todas essas organizações que tiverem ali, haja o processo também de parceria. Muitas comungam das mesmas necessidades, muitas comungam dos mesmos objetivos e propósitos, e aí nessa hora a gente vê que a parceria é uma somatória, né? É uma somatória que pode trazer bens mútuos, né, para ambas as partes, e tá possibilitando que essas parcerias felizes culminem em coisas melhores para a sociedade onde a gente atua, né? Então, só fazendo a importância da parceria e a importância de ter o meio comum para que as pessoas se encontrem, né? A gente vai lançar a última enquete, tá? Para vocês... tem gente entrando ainda. A última enquete para vocês relacionada à questão da plataforma. O que vocês acham? Na opinião de quem assistiu, de quem está assistindo aqui, quanto as tecnologias como a plataforma Tech for Good podem contribuir com ações e o desenvolvimento do ecossistema de impacto social? Na opinião de vocês. Não sei informar, contribui muito, é um caminho para engajamento, não contribui, mas não resolve totalmente. Enfim, respondam aí rapidinho que a gente já está caminhando para o encerramento. Mas é importante que vocês opinem. Pessoal, já que a gente está caminhando, eu queria pedir para vocês abrirem as câmeras, por mais que estejam de pijama, de pantufa, a gente abrir as câmeras para a gente fazer uma foto. Uma foto legal aqui para registrar esse encontro, esse evento. Estou vendo aí a Rose, do Instituto Conforme. Patrícia, de onde você é mesmo? Você é do IELUSC? Ah, tá. Isso, sou lá do Bom Jesus IELUSC, do curso de administração. E a Anne Marie nos convidou. Foi a Anne. E esse assunto está muito em pauta lá para a gente. Trabalhar tecnologia, trabalhar sustentabilidade, trabalhar as questões sociais e de desenvolvimento social tem sido algo que nós temos batido na tecla com o nosso pessoal. Ótimo.
Eu vi que teve gente que perguntou lá como é que se voluntaria, tá? Sim. Pode fazer contato comigo mesmo. A gente está conectando, inclusive, voluntários para atuar junto com algumas das organizações que fazem parte do movimento e que estão fazendo um trabalho extremamente relevante junto à comunidade, tá? Nós temos um projeto, Luciana, que eu acho que seria uma parceria muito interessante, sabe? Dentro do curso de administração. Então, posteriormente, eu troco uma ideia com você, troco um WhatsApp aí com você amanhã. Excelente, Patrícia. Muito bem-vindo, tá? Obrigada. Gustavo, eu conheço o Gustavo também, acho que é do Movimento ODS, né? Nadir que está com a gente no Movimento Quem Se Importa, né? Abram as câmeras aí que eu vou fazer a fotinho, o registro aqui do print da tela. Eu vou ter que fazer 2 registros que a gente está em 2 páginas. Então, também eu acho que é um comentário que a gente tem que fazer extremamente positivo, que a gente teve, até o momento que eu olhei antes de começar o nosso evento, a gente teve 41 inscritos. Tá? Quem está sem câmera não tem problema, eu vou registrar o nome que vai aparecer aqui, tá, pessoal? Tranquilo. Sorriso aí, quem está com câmera aberta. Olha o passarinho. Como diz uma consultora nossa da CIG, ela fala assim, diga checheca, e daí todo mundo sorri. Sem falar nome feio, tá? Desculpa aí, irmãs. Vou fazer da segunda, peraí. E aí nós vamos encerrar. Eu queria só que a Renata e o Richard falassem para a gente rapidamente aí, podendo escolher aí, Renata e Richard, 3 dicas para alcançar sucesso na consolidação e funcionamento do ecossistema de inovação e impacto social, na opinião de vocês. 3 dicas, 5 características do ecossistema, enfim, o que vocês acham que é mais relevante e que a gente, enquanto participante desse processo aqui, precisa considerar nesse momento e nesse debate que a gente está fazendo aqui. Bom, eu posso começar, Lu? Pode. Bom, defendendo até as minhas teses, né? Primeiro, o meio comum, né? Onde as pessoas possam se encontrar. Segundo, os atores têm que, além de se conhecerem, além de se encontrarem de alguma maneira, têm que saber informar o que eles estão fazendo, né? Em que eles atuam, onde é que eles agregam valor, onde é que propósito eles atingem, né? E um terceiro, a questão de... Vamos pegar o gancho da Lu, a questão da parceria. Eu acho que é o melhor link para... aquela coisa, se você passa um cabo sobre um buraco, toda a tensão vai para aquele cabo. Mas se você usar o conceito de teia, que é a representação mais bonitinha para uma rede, né? Essa cobertura do buraco vai ficar um pouquinho mais forte. Então, se a gente montar essa rede de relacionamento, vamos dizer assim, né? Não é Orkut, não é Facebook, não é Instagram, mas a rede de relacionamento do ecossistema de inovação, eu acredito que ela vai ter... Entre cada nó dessa rede vai haver uma somatória de interesses, resultados e convergências. E a somatória deixa o todo mais forte. Então, basicamente, se eu podia dizer 3 coisas, basicamente eram essas. Legal. Renata? A Renata também vai ter que sair, gente, então a gente já vai... Eu já falei que a gente está caminhando para o encerramento umas 2 vezes, né? Maravilha, gente. Bom, olha, já que a gente tem que sintetizar em 3 itens, né? Eu gostaria de colocar, acho que assim, eu sou muito também partidária das coisas que começam com né? Colaboração, cocriação, né? Como eu disse, não há receita pronta, então é importante que haja essa capacidade de desenvolvimento conjunto quando necessário, seja lá do que for. Né? Cada vez mais a gente tem que pensar menos na competição, que embora comece com eu acho que a gente foi criado para isso, mas tem que deixar de lado. Colaboração, cocriação e muito, muito, muito importante no nosso país e sempre ética. É isso. Sendo
bem pouco prolixa e bem objetiva. Não, excelente. Acho que é isso mesmo. Eu também sou dessa opinião. Renata, Richard, eu gostaria de agradecer em especial a vocês dois que contribuíram de forma significativa aqui com o conhecimento, trazendo esse conhecimento, trazendo essa experiência de vocês, né? A Renata, a gente não vai ver com tanta frequência, mas com certeza ela também fica à disposição. Eu coloquei aqui no chat o LinkedIn dela e do Richard. Também eu acho que ela se coloca à disposição se quiserem compartilhar mais alguma coisa, trocar mais alguma ideia. E o Richard, a gente vai se ver muito aqui ainda. O Richard é daqui, está com a gente aí como parceiro. Queria agradecer a todos vocês que estiveram com a gente do início até agora, né? 1h24 de evento, tempo recorde, e a gente conseguiu manter, podem ter certeza, em torno de 34 pessoas presentes durante todo o evento. A gente teve até 41 e a gente teve 41 inscritos. Eu tenho certeza que algumas pessoas daqui não se inscreveram, entraram direto, que a gente disponibilizou o link direto também, mas a avaliação assim que eu faço é que foi extremamente significativo para nós, organizadores, acredito que para os convidados também, esse bate-papo, essa interação que a gente possibilitou, tá? Agradeço aí a presença de vocês que permaneceram até essa hora. Obrigado mesmo. A gente tem o próximo evento nosso na última quarta de setembro, dia 30, tá? Já podem colocar no calendário de vocês. A gente ainda está ajustando e alinhando quem serão os convidados e a temática exatamente. Mas no dia 9 de setembro, a gente está com um webinar, uma live do núcleo com o Pedro, né? E com o Pedro, do núcleo do terceiro setor, tem uma live deles, que a gente vai trazer um pouco para vocês da nossa experiência com incentivos, leis de incentivos fiscais, com mais foco na federal, das federais, né? Mas vai estar trazendo um pouquinho do que a Conecta também trabalha em termos de prestação de serviços, de conhecimento que a gente adquiriu aí nesse tempo todo de experiência profissional, experiência de vida, tá? Queria convidar vocês para o dia 9. Conectem aí com a gente nas redes sociais, conectem com a gente no WhatsApp, nos nossos grupos, e estão convidados, conectem com a gente. Coloquei meu telefone também de contato, WhatsApp. Às vezes é mais fácil a gente se conectar pelo WhatsApp. Façam a diferença, não esperem que a conexão chegue em vocês, que as pessoas cheguem até vocês. Vão atrás do que vocês realmente querem, vão atrás daquilo que vocês realmente acreditam, né? Porque foi assim que a gente criou a Conecta, foi assim que a gente está criando esse ecossistema, está criando esse hub aí em parceria, com parcerias, e é assim que a gente vai conseguir avançar. Eu quero ver as organizações brigando no bom sentido para fazer parte dessa plataforma, né? Não, eu quero ser a primeira a entrar, não, eu quero ser a segunda, não, eu quero ser... Enfim, eu quero que vocês realmente disputem o tempo de vocês, dediquem o tempo de vocês no sentido de completar os dados lá, dos projetos, das ações, para que realmente vocês deem mais visibilidade àquilo que vocês estão fazendo de melhor, né? E eu sei que vocês fazem muita coisa boa, tá? A gente vai terminar por aqui. Richard, Renata, querem uma última palavra de agradecimento, enfim? Você colocou um quarto ponto importantíssimo, viu? Proatividade. Fantástico. Isso é verdade. Obrigada por tudo. Foi maravilhoso. Lu, Renata, o Dirceu, que apoiaram aí nessa apresentação. Quero agradecer a todos os que participaram também, de alguma forma, entraram, caíram alguma coisa, mas que estiveram aqui com a gente até agora. E aí ficando à disposição para que a gente possa transformar Joinville, né, num case, para que esse conceito a gente possa estar levando para outros lugares também depois. Uma boa noite a todos, um bom resto de semana também. Boa noite a todos, fiquem com saúde, viu? Isso mesmo. Se cuidem ainda, a pandemia não passou, tá? Fiquem em casa. Querem reunião comigo, a gente marca, mas online.
Eu sei que a Cris e o Pedro estão querendo tomar um cafezinho. Eu também me seguro aqui para tomar um cafezinho presencial, né? Nadir, a gente só tem feito reuniões online e está funcionando super bem, gente. Então, vamos aproveitar. Às vezes é mais ágil o processo. Fiquem em casa, se cuidem. Tenham um bom resto de semana e estejam com a gente. Aí a gente vai estar divulgando os nossos eventos nos contatos e nas conexões que a gente já fez nessa oportunidade. Tá bom? Um forte abraço e um até breve. Oi, Cristina, tudo bem? Desculpe, vocês fazem família, eu fiquei ligando aí. E na Grécia, mais um capítulo dessa Alô? história. O resgate da menina em